Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 23 de outubro, São João de Capistrano, presbítero. São João de Capistrano nasceu em 1386. Após ingressar na ordem franciscana, iniciou um intenso ministério de pregação que o levou da Terra Santa à Holanda, Alemanha e países eslavos, sendo por isso chamado de o apóstolo da Europa. Foi conselheiro de papas e ardoroso defensor da fé. Faleceu na Áustria em 1456. São João de Capistrano, apóstolo da Europa, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 1 a 8. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado o seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora. E por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus, não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 23. É assim, a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou forte sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor?
Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 13, dos versículos 1 ao 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos, e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Reflexão. A graça de Deus em nós por Jesus Cristo é vida no Santo Espírito. É por isso que podemos nos afastar das aspirações que não conduzem a Deus e que, por outro lado, nos levam para a morte. Se confiamos em Deus, seguimos seu caminho e Ele nos fortalece com sua presença salvadora. Assim, a cada dia crescemos no amor, na prática do bem e no fortalecimento da fé. É isso que devemos pedir, com constância, a fim de que seu Santo Espírito habite em nós plenamente. Talvez por isso a palavra de Jesus seja tão dura para com aqueles que estão com o coração endurecido. Eles não enxergam mais o caminho e vivem na escuridão. Assim sendo, a morte se avizinha e se sobrepõe, conduzindo novamente para a escravidão. Que não sejamos uma figueira que nada produz, mas peçamos ao dono da vinha que nos adube com a sua graça, a fim de que possamos ter vida novamente em sua misericórdia. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 8, a seguinte passagem: Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas e nós? Será que já nos decidimos se vamos viver segundo a carne ou segundo o Espírito? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.